E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema de redação que é sobre acessibilidade. É um tema já esperado por muitos professores, via cair no Enem. Ou seja, pode ser que caia esse ano, pode ser que caia ano que vem, uma hora ou outra esse tema virá à tona. E se cair esse ano, você não pode deixar de fazer. Porque é um tema que não dá para você abordar sobre conhecimento histórico, não dá para você abordar sobre geografia e muito menos biologia. É um tema que você vai ter que saber e ter conhecimento sobre leis. Você tem que mostrar para o seu corretor que você sabe, que você entende sobre lei, que você tem a noção que elas existem. Então o que você vai fazer? Se elas existem e ainda tem ocorrido a falta de acessibilidade para muitos deficientes, você tem que abordar sobre a falta de fiscalização e punição. Porque a lei, para poder incluir estas pessoas dentro das escolas, dentro das empresas, já tem. Só que o que acontece? As escolas aceitam, mas os professores não estão preparados. Se os professores não estão preparados, o que tem que acontecer? Eles têm que ser preparados. Ou seja, o governo tem que obrigar a carga curricular das faculdades a apresentar matérias que vão preparar estes professores para dar aulas a esses tipos de crianças. Mas, se ele começar só na faculdade, e os que já estão no mercado têm que ser qualificados também. Portanto, é obrigação da Secretaria de Educação preparar cursos para estes, qualificando-os, deixando-os preparados para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de aluno com deficiência auditiva, deficiência visual ou até mesmo de locomoção. Você tem que estar preparado para poder conseguir conduzir a situação, conduzir a turma para evitar que haja preconceito dos alunos com esta criança. Por isso, é importante, não só no tema de bullying, mas com qualquer tipo de tema que aborda o preconceito, como a falta de acessibilidade, com esse preconceito que nós, cidadãos, temos com muitos. A escola, o professor, ele tem que saber trabalhar dentro de sala de aula a empatia, a resiliência e a criatividade. Então, se você colocar essas três jogando como obrigação da escola de atribuir dentro de sala, prevendo com que os futuros dessas crianças não seja, que elas não se formam uma criança preconceituosa. Isso é importante. É obrigação da escola. Outro problema que deve ser, não pode esquecerem de escrever, de ter esse relato na sua redação, é sobre as empresas. A empresa e a legislação. Porque as empresas, existe a legislação que obriga ter uma porcentagem de funcionários que sejam deficientes, é a Lei 8.213/91. Tá, a empresa vai colocar esses funcionários lá. Mas e aí? Se a empresa também não trabalhar com o coletivo, não trabalhar com o psicológico desse funcionário, não dar uma qualificação adequada para ele,
não ter acessibilidade adequada a este funcionário, ele vai se sentir excluído daquela população, daquele grupo ao qual ele está trabalhando. Então, é importante você talvez citar sobre a tecnologia assistida também em sua redação, porque vai mostrar que você tem conhecimento. Temas que você possa vir a trabalhar, que são essenciais. Você tem que sair do previsível. Para você sair deles, é importante você falar sobre empresas e legislação, empresa, legislação e mercado de trabalho, colocando aí como a falta de punição e fiscalização do governo, falar sobre escola, legislação e inclusão social, e até mesmo direito à moradia, porque na nossa Constituição, nos direitos humanos, tem lá um artigo que fala que todo cidadão tem direito à moradia. Vale a pena também vocês discutirem e colocar exemplos do dia a dia, exemplo da literatura. Literatura também você ajuda a abrir um pouco do seu conhecimento e intertextualidade com outras áreas. Além de colocar algumas citações como Gandhi, como Rousseau, se você colocar uma citação, obviamente, em qualquer tipo de tema, já ajuda bastante. Mas no caso, a literatura, aquele livro Filho Eterno, de Cristóvão Teza. Ele aborda uma história a qual uma família tem um filho deficiente e o pai não o aceita, tem um preconceito. Então mostra que já começa mostrando o preconceito vem da família. Só que no livro, no decorrer dele, ele fala as vitórias dessa criança. E no caso, o menino, o Felipe, ele tem uma paixão pelo futebol, pelo esporte. E naquilo a história mostra que ele sabe fazer muito bem, que ele é bom naquilo. E assim como o livro relata, várias empresas têm como destaque o funcionário do mês, aquele funcionário com deficiência. Então será que se a mídia, o governo passar a publicar mais esses depoimentos, demonstrar para a população que essas pessoas são capacitadas e têm a capacidade de ser um bom funcionário, um bom naquilo que ele faz, talvez já comece a quebrar um pouco do preconceito e a mudar essa visão nossa de que quem tem dificuldade, quem é deficiente não pode trabalhar. Não, eles podem sim. Então, é importante falarmos e sair da previsibilidade. Falar sobre preconceito, falar sobre discriminação, falar sobre buracos na rua, sobre falta de rampas. É importante? É sim, mas é muito previsível. Então você tem que tomar cuidado para que você consiga sair fora disso. E você, utilizando os argumentos que eu estou te falando, que eu estou citando, e tentar trabalhar entre empresas, legislação, entre mercado de trabalho, escola, inclusão social, você vai conseguir sair do esperado. Então, fica aqui a minha dica. Aquele beijo. E até qualquer hora. Ah, antes de falar sobre isso, eu fiz a minha redação. E a segunda que eu faço, porque o ano passado eu fiz uma também. E a nota qual eu tirei o ano passado foi 840. Ela tá um pouco rabiscada, porque eu tava fazendo algumas correções. Mas eu quis e pretendo tirar uma nota muito maior na que eu fiz hoje. Então eu abordei assuntos totalmente diferentes e recriei a minha redação. Nela eu comecei falando o que é acessibilidade, já trazendo um pouco já trazendo tipo a minha tese, né, que a minha tese foi a falta
impunidade e a falta de colocar as leis, a falta da aplicação das leis. E aí eu peguei e coloquei já, colocando o governo como interventor e já colocando uma proposta em cima disso, que seria a fiscalização e a punição. Já no meu segundo parágrafo, eu falei sobre acessibilidade na educação, falando sobre a escola. Eu citei Rousseau, que coloquei a frase de Rousseau: a educação deve impedir o rompimento das crianças. Que o Rousseau teve uma frase que ele falou isso, que a educação não pode deixar com que as crianças se corrompam. E aí eu peguei e falei sobre o que eu tinha comentado com vocês, que falando dos professores não terem a especialidade, nem saberem lidar com um tipo de aluno especial. Peguei e falei um pouco disso, falando que por os professores não saberem lidar com isso, eles começam a induzir, sem ter o propósito naquelas crianças, de um preconceito, por causa da, às vezes, falta de atenção, a falta gera, principalmente criança. Criança tem muito preconceito, tem muito ciúmes uma da outra. É normal. Então, o professor tem que ensinar, tem que mostrar. E aí eu peguei e coloquei também que é importante da escola trabalhar a empatia, a resiliência e a criatividade nos estudantes, nas crianças, para com que essa tendência de vir a criar piadinhas contra esse aluno não surja. No outro parágrafo eu citei sobre o livro Eterno Filho e eu peguei e trabalhei em cima das empresas, mostrando que os deficientes e os portadores de deficiências são sim capazes de ser o melhor ou um dos melhores da empresa e tentando trabalhar com essa quebra do tabu de que eles são incapazes e não devem estar trabalhando. Coloquei depoimentos. E levando em consideração o livro também. E terminei trazendo novamente o governo. E aí eu coloquei que o governo deve distribuir mais rendas para os cursos que a secretaria e a faculdade vão aderir, que é o que eu coloquei falando, né, que no primeiro parágrafo que eu falei sobre educação, eu coloquei como uma intervenção que a Secretaria de Educação deva criar cursos para capacitar esses professores, mas para ela criar, ela precisa de verba. De onde que vai vir essa verba? Do governo. Joguei o governo. E ainda coloquei que o governo deve exigir com que as empresas disponibilizam tratamentos psicológicos para os seus funcionários, a fim de tentar amenizar as consequências e o preconceito entre a sua equipe de trabalho atual. Porque no meu parágrafo eu já havia falado que a mídia, junto com as ONGs, tem que divulgar mais esses relatos, a fim de acabar com o preconceito dos avaliadores na hora de uma seleção ao emprego. E é isso, gente. Espero que eu ajude um pouquinho nos argumentos de vocês. E até qualquer hora. Aquele beijo.